três premissas que era basicamente uma para fazer planos gerais, planos médios e planos e closes. E o filme inteiro é isso. Essa troca de lentes. Alguma questão aqui? Por favor, desse lado. Eu queria perguntar sobre uma relação que eu não sei, pelo fato dos filmes estarem juntos, às vezes a gente tende a fazer certas leituras que talvez se não tivesse sido exibidos juntos não faria, né? Mas sobre a questão, claro, tem a questão dos atores, mas para mim uma questão da teatralidade, né? Porque apesar do Rodrigo, né, ter esse referencial, você está lá, né, o referencial autobiográfico, né? Visivelmente encenado, né? Quer dizer, a forma como você está na câmera, né? Ou seja, não é nada documental, né? Quer dizer, acho que, e eu não sei se o último filme que eu só vi antes desse é o Eclipse Solar, não sei se você fez outro, né? Que é ostensivamente, né? Quer dizer, uma coisa assim pela própria encenação, atuação, né? Quer dizer, acho que radicaliza certas questões que eu acho que talvez estivessem visíveis, mas se pegava numa outra vibe. Não sei se isso faz sentido para você. Eu acho que no caso do Léo também, não só porque você tem uma peça dentro do filme, né, enfim, isso poderia ser só um recurso de roteiro, né, que ajuda a desdobrar as três, não sei se são três partes, eu fiquei com dificuldade de ver, porque elas se interligam muito, né, como fosse, você sabe, está reencenando elementos e ampliando um pouco, que cria uma vertigem, né, entre verdade e ficção, né, quer dizer, claramente também esse recurso da teatralidade não tem a ver com uma tradição documental, né. Quer dizer, eu acho que tem a ver com uma tradição que é de encenação, né, do artifício, né, para assim dizer, né. Não sei se isso era uma coisa, mas foi uma coisa que me chamou a atenção, né, por formas diferentes, né, mas essa questão haveria, né, para vocês esse interesse em dialogar com uma tradição da teatralidade, do artifício, e não especificamente uma questão do documento, né, do real, enfim, né. Eu, na verdade, me intrometeria na pergunta do Denilson para trazer uma outra dimensão que eu vejo que se relaciona, talvez eu esteja errado, mas isso, que é a questão da palavra, a forma como a palavra, eu acho, né, e o jeito de trabalhar os textos e de trabalhar uma construção. Eu acho que o Eclipse que você falou, né, o Rodrigo o Rodrigo é um cineasta ao contrário, da ordem natural, não tem nada de natural, e é bom porque ele comprova isso. Ele tinha feito 2 longas, e aí agora esse é o segundo curta. Ele fez os curtas depois dos longos. E acho que nos filmes todos tem essa maneira de trabalhar com a palavra que eu acho que é engraçado. Eu entendo, porque é o registro que a gente associa essa ideia de teatralidade, sem dúvida, mas eu acho que os filmes do Rodrigo, com o tempo que vai passando, e aí que eu faço essa aproximação, porque eu sinto isso no Léo também, eu acho que ele cria um outro naturalismo, porque não me parece em nenhum momento, por mais que seja, que a lógica que acontece ali dentro torna aquilo um artifício, de fato. Ela claramente está num outro lugar, mas aquilo cria o seu próprio naturalismo interno. Parece tudo muito, para mim, parece tudo muito prosaico, sendo completamente não prosaico. Então, não sei até que ponto a palavra é um pouco essa ferramenta que vocês usam. Posso estar errado, como eu disse, desculpa, Denilson, se eu te levei para outros lados aí na história. Eu gosto muito disso, sim, eu acho que dá para, mais ou menos, dá para chegar nessa pergunta por vários lugares, assim. Primeiro de tudo, tem um expresso desejo daquilo que me interessa em cinema. Eu acho que, inclusive, os documentários que eu fiz de curta-metragens, eles são claramente encenados com essa intenção, assim. Não são, de novo, não são os filmes documentais que eu fiz, eles não são falsos, eles não são filmes que foram roteirizados, que são todos calcados absolutamente no real, mas eu tinha sempre uma vontade, um desejo expresso, assim, de transformar aquilo através do cinema, porque o real não dava conta, talvez seja, não dava conta daquilo, assim. Na verdade, o meu desejo era, enquanto cinema, enquanto fazer cinema, era tentar organizar aquilo de tal maneira para que ele se transformasse em outra coisa que não fosse real.
E é nesse sentido que eu acho que a palavra entra, porque também não me interessava pegar simplesmente um registro que é de artificialidade, que sempre é, mas é tentar trabalhar para que a gente conseguisse construir um modo de usar a voz e a palavra e a encenação que fosse do próprio, que só no mundo do filme ele existisse, assim. E é algo meio difícil de fazer, é bastante difícil de fazer, e tanto que a gente teve que filmar em 3 partes até entender qual era o tom do filme, assim mesmo, assim, porque não me interessava, por um lado, nem nada do naturalismo, de filmar as coisas de maneira natural, documental, e por outro lado eu também não queria fazer um filme que fosse apartado do referente real, assim, algo que ficasse entre, que a gente conseguisse construir nos ensaios, assim, nas leituras, assim, no modo como... Mas às vezes é isso, às vezes descamba para algo que é muito documental e às vezes vai para outro lugar que é muito artificial, e sempre a dramaturgia do filme fica nessa modulação entre os modos como o Antônio está. Que é bem diferente que também alterna nas outras personagens, né? O João, por exemplo, que é o pai do Antônio, o diálogo que ele faz inicialmente com o Antônio é uma coisa muito mais forte, né? E muito mais apartada, e muito mais estilística. E depois também, foi a primeira vez que também que o João fez algo em cinema. E depois no fim, também pela experiência ser repetida, e também usamos sempre isso, mesmo comigo, porque a primeira coisa que eu gravei em cinema foi o primeiro plano do António quando ele aparece para pegar no telemóvel. E também usamos isso na construção do António que se naturaliza, e que o grande problema que fazia o António estar muito fechado, meio que ele entende qualquer coisa sobre isso quando conhece a Débora, quando está com ela, não é? E depois ele solta-se um pouco e a gente vai aproveitando isso, mas também era eu soltar-me um pouco, aprendendo a lidar com a linguagem, de estar com aquelas pessoas todas, porque eu só tinha familiaridade com a linguagem de teatro. Acontece isso também com o João, né? No café da manhã, quando nós o vemos, ele é uma pessoa muito mais solta, também por motivos dramatúrgicos, não é? No início ele tem que pedir contas ao filho que não vai à faculdade, não é? Depois não, está a conhecer uma rapariga que dormiu em casa que o filho trouxe, mas muda muito. A própria Sandra também, a vizinha, a Teresa, que é a pessoa com quem eu comecei a fazer teatro, a minha ensinadora de anos e anos e anos, também é muito mais teatral a primeira entrada dela, não é? Aquele António que fica e ecoa, a gente lembra sempre, e depois também a gente entende que as linguagens mudam e tudo diz isso. A gente, ao longo das 3 partes, vai entendendo também outro tom, vamos criando tons. Exato, a coisa assim eu já não tenho pré-definido qual tom que vai ser essa fala. Eu sabia que tinha esse humor, eu sabia que era baseado nesses corpos, nessas falas, mas na real, todo o trabalho é meio feito para encontrar esse tom muito específico do filme, é feito na sala de ensaio. E é talvez aí que está a teatralidade. É de sempre na repetição. E na repetição as coisas se esvaziam um pouco de sentido, ganham outros sentidos também. E talvez a teatralidade, a palavra, é nesse lugar, justamente depois de eu escrever os diálogos, depois do filme, dos diálogos se transformarem em português de Portugal, é que começa a aparecer qualquer coisa que é o tom do filme. E acontece a mesma coisa com História de uma Pena, assim, que é o roteiro do filme também é absolutamente igual àquilo que é falado, mas aquele tom e aquilo só foi encontrado na sala de ensaio. Assim, quando eu chamo esse meu filme de documentário, eu estou pensando na ideia de que todo esse material que eu recolhi, ele de fato se comporta na história como documentos. São documentos de uma história que interessa a pouca gente, a mim basicamente, mas quando eu volto a esses arquivos pessoais e reencontro ali a pessoa que eu era, em algum momento com imagens, essas coisas me parecem documentos. Elas, ainda que tenham sido concebidas, primeiro, o curta da UF, claramente como ficção, mas quando eu estou me filmando aos 15 anos, ameaçando fugir de casa porque eu sou viado e meu pai não me aceita
E aí tem uma encenação ali já na origem da coisa, né? E ler o Diário da Minha Mãe, sabe? Tem ficção ali já. Mas no momento que isso se descola do tempo, isso vira documento. E aí eu fico pensando muito nessa coisa onde é que o documento deixa de ser verdade e passa a ser a encenação de alguma coisa. Eu penso nesses sentenças judiciais sendo lidas há 200 anos atrás na polis, na praça, sabe? Sai o juiz com aquele documento que é a absoluta verdade, tal coisa em tal dia aconteceu e por isso tal pessoa será condenada a tal crime, e a pessoa, o meirinho, sei lá, chega diante da praça para todo mundo e aí lê aquilo. Um documento absolutamente factual, encenado como teatro. Aí isso me interessa. A outra coisa também há teatros e teatros, né? Então assim, eu sinto que quando se fala sobre teatralidade no cinema, isso tem a ver basicamente com uma noção do teatro como a expressão de atores mais ou menos rígidos, falando um texto mais ou menos rígido, de maneira mais ou menos impostada. O que é só uma parte do teatro, né? Existem milhões de outros.